Ok. Beleza? Bom, a gente distribuiu aqui as questões, pessoal, em estatística, progressão geométrica, progressão aritmética, distribuímos em porcentagem, MMC, MDC, trabalhamos aqui divisão proporcional também, né? Problemas de porcentagem bem simples, logaritmo, uma questão bem difícil aqui de logaritmo, tá? Para nível médio. E só, beleza? Então, conforme as maratonas aí, a gente vai trabalhando os outros conteúdos, ok? Eu vou resolver logo umas questões aqui de gráfico, tá? Porque é uma questão que gerou muita dúvida na sala de aula, a questão de frequência absoluta, tá? Esse tipo de questão aqui, quando ele vai colocar um gráfico desse, a Setup, ela gosta de colocar esse tipo de gráfico, e você vai ter que calcular uma média salarial. Que média é essa? Uma média ponderada, certo? Então, na questão aqui, por exemplo, 25, deixa eu colocar aqui. A questão 25, por exemplo, ela diz o seguinte, ó, o gráfico seguinte representa a distribuição de frequências dos salários em reais dos professores de um curso preparatório para o Enem. Então, ele te dá um gráfico, a Setup vai te dar um gráfico desse, e você vai ter que analisar da seguinte maneira. Eu tenho o número de professores e valores, né, que eles recebem. Perceba que eu não tenho intervalo aqui de 4 professores recebem de 0 a 1.000. Isso aqui seria um intervalo, ó, de 0 até 1.000. Então, esse 1.000 estaria bem aqui, certo? Eu teria nesse intervalo de salário aqui, ó, eu teria o quê? 4 professores que receberiam de 0 até 1.000. Como eu não tenho essa frequência, né, ele está dizendo exatamente que 4 professores recebem R$ 1.000. Então, eu vou trabalhar de acordo com esse plano cartesiano, esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, equivale a 5.000, e esse ponto aqui equivale a 6.000. Esse aqui equivale a quanto? A 6.000, certo? Então, perceba que é o seguinte, cada professor está relacionado a um valor, né, de um salário. Então, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Muito simples. Você vai calcular a média ponderada. A média ponderada é você pegar o peso e multiplicar pela frequência, somar todo mundo e depois dividir pela quantidade ali, né, de pesos, que nesse caso ali é o número de professores, certo? Todo mundo está me escutando, sim ou não? Todo mundo está me ouvindo? Se sim, diga ok aí, por favor. Beleza, tá? Eu peço que vocês desliguem a câmera de vocês, tá bom? E o áudio, por favor. Bom, então nesse caso aqui, você vai calcular a média ponderada. Eu sei que na prova você não tem muito espaço, mas você vai ter que procurar ali para tentar resolver da melhor forma e não se atrapalhar. Organize a sua questão. Então, essa questão aqui da banca Setup é tradição, ela colocar uma questão dessa de gráfico. Pode ter certeza que vai ter uma dessa na tua prova. Então, como é que você vai calcular essa média ponderada aqui? Ó? Você vai pegar o valor que o professor recebe e a quantidade de professor. Você vai multiplicar esses valores. Vai ficar assim, ó, 4 vezes R$ 1.000, mais, olha, 3.000 vezes 6 professores, mais, olha, 5.000 vezes 5 professores, mais, ó, 6.000 vezes também 5 professores. Tem uma constante aqui, né? 5.000 vezes, ou 5 vezes 6.000. Isso aqui você vai dividir pela quantidade total, que é exatamente os números de professores aqui, ó.
certo? 6 mais 5, 11, mais 4, 15, certo? Só que muita gente se atrapalha aqui, por quê? Porque eu não tenho 15 professores aqui, certo? Perceba que esse 5 aqui, ele está relacionado a 5.000 e 6.000, certo? Então, eu tenho duplicado aqui o 5. Então, vai ser no valor de 10. 5 mais 5, 10. Mais 6, 16. Mais 4, 20. Então, nesse caso aqui, você tem exatamente 20. Opa, deixa eu colocar outra coisa. 20. Então, a média ponderada aqui é exatamente, aqui coloquei 1.000. 4 vezes 1.000 dá 4.000, mais 3 vezes 6 dá 18. Acrescenta os 3 zeros, 18.000. 5 vezes 5 dá 25. Acrescenta os 3 zeros, 25.000. 5 vezes 6, 30. Acrescenta os 3 zeros, 30.000. Isso tudo aqui dividido por 20. É trabalhoso, mas não é difícil. Ok? Vai desativar aqui rapidinho. Ok. E agora? É soma, né? Você vai somar aí todo mundo. 25 mais 30.000 dá 55.000. 55.000 mais 4 dá 59.000. 69, 77.000. 77.000 dividido para 20. Eu corto um zero de cima, um zero de baixo. E aí você faz essa divisão. 77. Você pensa o seguinte, ó, se você vai dividir por 2, qual é a metade de 7.000? 3.000. Qual é a metade? Metade de 7.000? 3.500. Qual é a metade de 700? 350. Então, aqui vai dar 3.850. Então, a 25, o gabarito dela... Vem aqui. Questão 25. Veio para cá. Letra E. 3.850. Beleza? Marque aí no seu gabarito. Show? Faça difícil. E aí, você consegue acertar uma dessa na prova? Sim ou não? Então, essa é a primeira de gráfico que a gente resolve, né? Questão 25. Aí você vem agora aqui para a questão 28. A questão 28 vai nos mostrar também a mesma coisa. Perceba que eu não tenho intervalo aqui, tá? Ele está falando que 6 funcionários recebem 1.200, ele fala que 3.600 reais recebem 4 funcionários e 6.000 reais recebem 2 funcionários. E aí você vai calcular novamente a média ponderada. Geralmente, quando ele coloca um gráfico, você calcula a média ponderada, tá? Deixa eu ver se eu consigo desativar, que estou tendo muito eco aqui. Meu microfone. Ok. Certo. Dúvidas? Ó, essa questão aqui também, agente administrativo, ele vai mostrar novamente um histograma. O histograma seguinte apresenta a distribuição de frequências das faixas salariais dos funcionários de uma empresa. Ó, então perceba que o seguinte, eu tenho 6 funcionários que recebem R$ 1.200. Ó, deixa eu colocar aqui para você. Eu tenho 6 funcionários que recebem R$ 1.200. Eu tenho 4 funcionários que recebem R$ 3.600. E eu tenho 2 funcionários que recebem o quê? 6.000. Então, sempre faz essa relação, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? A média ponderada. Pegar a frequência, que é o número de funcionários, e multiplicar pelo valor de cada salário correspondente a cada funcionário, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai fazer da seguinte forma. Vamos lá.
Você tem aqui a média ponderada é igual a 6 funcionários vezes 1.200 mais 4 funcionários vezes 3.600 mais 2 funcionários vezes 6.000. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? Dividir por quem? Perceba que eu tenho 6, 10, 12. Eu não tenho valores duplicados aqui. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 12. Então, a média ponderada é 6 vezes 1.200 vai dar 7.200. Mais 4 vezes 3.600, ó, o dobro de 3.600 vai dar 7.200. E o dobro de 7.200 vai dar 14.400. Mais 2 vezes 6, 12.000. Isso aqui tudo dividido por 12. Então, a média ponderada aqui é igual 7.200 mais 14.400 mais 12.000. Isso aqui tudo vai dar 33.600 dividido para 12. Então, a média ponderada aqui é exatamente essa divisão, ok? Se você não sabe fazer essa divisão, tá? Vou ensinar para você agora. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade de dividir, né? Vou colocar bem aqui, vou apagar, tá? 33.600 dividido por 12. E aí, vamos lá. Qual o número que eu multiplico por 12 que dá aproximadamente 33? Ó, se eu multiplicar o 12 por 3, vai dar 36. Passa o valor. Então, vou multiplicar por quanto? Por 2. 2 vezes 12 dá 24. Para 33 falta quanto? 9. Aí você pensa o seguinte, ó, inicia por 12. Então, você já descarta o B e já descarta a letra E. Então, você vai ficar ali entre A, C e D. Ok? Bom, agora você pensa o seguinte, qual o número que eu multiplico por 12 que vai dar 9? Não tem, então você abaixa o 6. Ó. 96. Aqui vai dar exatamente 8. 8 vezes 12 dá 96. Para 96, nada. Tem 2 zeros aqui, acrescenta. Então, eu tenho o resultado dessa divisão igual a 2.800. E aí você marca a alternativa letra D de dado. Ok? Fácil ou difícil? Duas questões. Uma questão dessa, pessoal, vai vir na prova de vocês, tá? Uma questão de gráfico, pode ter certeza. Então, você não pode errar uma questão dessa aqui, tá bom? Você tem que acertar. Lembra da média ponderada. De fácil, né? Beleza, então vamos lá. O que não é que é difícil, né? É apenas trabalhoso, tá certo? É apenas trabalhoso. Bom, a gente resolveu aqui a questão 28 e a questão 25, né? Você sabe que se vir uma questão, por exemplo, ele te dá um conjunto de 5 números, aí você vai ter que calcular exatamente a média aritmética, você soma, a média aritmética é a soma de todos os valores, né, de todos os elementos, dividido pela quantidade de elementos. Essa é a média aritmética, muito simples. Pode vir dessa forma? Sim. Ele pode também falar para você qual seria a moda. Vou perguntar aqui para você. Ó. Qual seria a moda aqui nesse gráfico? Ele pode perguntar, ele vai fazer 3 perguntas para vocês. Ele pode colocar um gráfico desse, pessoal, e falar assim, olha, qual a média aritmética, qual a mediana e qual a moda? Nesse caso, quem seria a moda aí? Pergunto a vocês. Quem seria a moda? Quem seria a moda? A moda é aquele elemento que mais aparece. Perceba aí que o elemento que mais aparece é o 1.200. Ele aparece 6 vezes, né? Ou seja, 6 funcionários ganham 1.200, 4 funcionários ganham 3.600 e 2 funcionários ganham 6.000. Então, não olha para o maior, olha pela quantidade de vezes que vai aparecer. Então, o 1.200 ele vai aparecer mais vezes, né? Vai aparecer 6 vezes.
Por isso que, nesse caso, a moda seria 1.200. E qual seria a mediana? Bom, para você calcular a mediana, você organiza em rol, né? Do menor para o maior. Então, você teria 6 vezes o 1.200, depois 4 vezes 3.600, depois 6 vezes o 2. Aí você escolheria o quê? O valor central, né? Só que você tem que lembrar o seguinte, se a quantidade de elementos é ímpar, você tem apenas um elemento central e ele será a nossa mediana. Agora, se você tem um número par de elementos, você tem que calcular com os 2 elementos centrais a média aritmética. Nesse caso ali, você tem 12 elementos, né? Então, a média está entre 6 e 7 ali. É isso? Então, lembra disso, para você não errar. Beleza? Fácil ou difícil? Tranquilo, né? Tá. Agora que nós resolvemos essa parte, a gente vai resolver aqui uma parte bem básica mesmo, tá? Que é a questão... Só para a gente matar essas partes bem básicas, eu quero deixar as questões, vamos dizer, mais difíceis para o final, tá? Vamos se alegrar aqui com essas questões fáceis por enquanto, porque elas vão vir, claro, né? Não vai vir só questão difícil, vai vir questão bem fácil aqui, beleza? Essa questão aqui, ela é típica também da CETAP, muito simples ela, para você trabalhar, que é a questão 8... Questão 9, questão 10, questão 11, questão 12 e questão 13. É apenas uma questão. 11, 12, 13, tá? 9, 10, 11, 12, 13. 5 questões ali, apenas por um texto. Então, a CETAP também ela gosta de trabalhar dessa forma. Cara, muito simples ali. Você precisa apenas multiplicar, saber multiplicar, certo? Então, essa aqui, vamos na ordem aqui. Já separei aqui. Tá. A gente vai começar de trás para frente, né? Porque como a CETAP coloca um texto, e aí você resolva a questão 11, 12, 13, não está nessa ordem aqui no nosso material, então a gente vai iniciar pela questão 13. E você vai entender por quê. A gente vai começar de trás para frente. É claro que na prova não vai estar assim, tá? É apenas o nosso material. Olha, observe, isso daqui é para fundamental, tá, pessoal? Para fundamental. Mas que serve para o médio, né? Também saber multiplicar aí. Observe a tabela de preços e responda a questão. Ó. Feijão, R$ 4,20. Arroz, o quilo, R$ 3,50. O açúcar, o quilo, R$ 1,80. Quanto pagarei por 4 quilos de feijão? Muito simples. Aí vai pegar exatamente o feijão aqui, ó, que é 4,20, e vai multiplicar por quanto? 4 quilos. Se 1 quilo... Tu pode fazer a regrinha de 3, se você tiver muita dificuldade. Ó, 1 quilo equivale a 4,20. Então, 4 quilos equivale a quanto? A x. Multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, e 4 quilos vezes 4,20. Então, x é igual a 4 vezes 4,20, que seria a multiplicação direta, sem precisar fazer a regra de 3, né? Se 1 quilo é 4,20, 4 quilos, é só você pegar exatamente o 4,20 e multiplicar por 4, certo? Então, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 4, 16. Aí lembra, 2 casas para a direita, volta 2 casas para a esquerda. Então, eu tenho exatamente o valor de 16,80. Nesse caso, o gabarito é a letra A. Certo? Muito simples, ridiculamente fácil. Aí você vem para a questão 12, você vê também a mesma coisa. Percebe que a gente vai fazer isso para o feijão, para o arroz e para o açúcar. Ó, quanto pagarei por 5 quilos de arroz? Então, o arroz ele é R$ 3,50. Eu não preciso mais fazer a regra de 3. Era só para mostrar para você aqui, tá? Didaticamente. Agora, o que é que tu vai fazer? Tu vai multiplicar direto. Se o quilo do arroz é R$ 3,50 e eu vou comprar 5 quilos, você vai pegar o 3,50 e multiplicar por 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. E 5 vezes 3 vai dar 15. Com 2, 17.
2 casas para a direita, volta 2 casas para a esquerda. Então, você tem 17,50, gabarito, letra B de bola. Ridiculamente fácil. Quando você vem para a questão 11, também, para você finalizar essa parte, o açúcar. Então, ele diz que o açúcar é 1,80 e ele vai comprar exatamente 3 quilos de açúcar. Então, você tem 1,80 e vai multiplicar por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 3 vezes 1 é 3. 1, 2, 5. 2 casas para a direita, volta 2 casas para a esquerda. Essa passada da vírgula é muito importante, tá? Para quem vai fazer para nível médio também, que tem essa dificuldade aqui no passar da vírgula. Então, o gabarito aqui é a letra A. Aí ele diz assim, ó. A questão 9. Cadê a questão 9? Tá, porque aqui aparece meio misturado para mim, tá? Olha, questão 10, né? Perdão. O valor total da minha compra de feijão, arroz e açúcar das questões deu quanto? Então, você vai somar, né? Você vai pegar aqui, ó. Aqui deu 5,40, 17,50 e 16,80. Então, você vem e soma. 16,80, 17,50 e 5,40. E aí você soma aqui. 0, 17 vai 1. Ó, aqui, ó. 7 com 5 vai dar 11. 18 e 19, né? É isso? É 18 e 19. Vai 1. E aqui dá 39 e 70, não é isso? Gabarito aqui, ó, letra D de dado. Certo? Gabarito aí, letra D de dado, 19,70. Marque aí a letra, a questão 9, né? Questão 10, perdão. E a questão 9, ele diz assim, ó. Paguei a minha conta da questão 32 com uma cédula de R$ 50. Então, a conta deu quanto? 39,70. E ele pagou com quanto? Se ele pagou com R$ 50, eu vou subtrair 39,70. Então, você pensa o seguinte, quanto é 50 menos 39,70? Bom, 39 para chegar em 40, 39,70 para chegar em 40 é 30 centavos, né? Então, você guarda os 30 centavos, chegou em 40. De 40 para 50, R$ 10. Então, dá 10,30, né? Então, a resposta aqui é 10,30, gabarito, letra B. E aí, pessoal? Eita, questão fácil, né? Tá fácil demais? Sim ou não? Vai marcando aí que a gente está fazendo. Então, a gente resolveu a questão 9. Resolvemos a questão 10 agora. Resolvemos a questão 11. A questão 12. A questão 13. Isso mesmo. E para a gente completar essa parte básica aqui, ó, a 14ª, vou gratificar 5 funcionários em partes iguais. O valor que tenho é 2.500. Eu te pergunto, quanto cada um vai receber? Não tem segredo aqui, né? A galera do Fundamental não tem segredo. Ele tem 2.500 e precisa dividir isso com 5 pessoas. É muito simples. Você vai pegar o 2.500 e dividir por 5, certo? Por 25 aqui vai dar 5. 5 vezes 5 dá 25, para 25 nada. Tem 2 zeros? Acrescenta aqui. O valor é R$ 500. Certo? Então, muito simples essas questões, mas que muita gente erra, né? A gente, às vezes, né, tá fazendo rápido o cálculo, a gente acaba errando uma divisão, uma multiplicação, uma vírgula ali. Isso é normal. Isso não quer dizer que você não saiba, tá?
Vou fazer um sorteio de uma caneca dessa, viu, pessoal? Do Pai d'Égua. Galera da maratona aí. Em breve. Bom, chegamos a essa parte básica. Larissa, esse material está lá no grupo, tá? Esse material aqui, todo resolvido, eu até posso enviar para vocês também, se vocês quiserem, tá? Todas as anotações que eu estou fazendo aqui, eu posso até enviar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos correr contra o tempo. Agora, eu preciso que vocês anotem aí no papel. Olha, a gente vai resolver aqui uma questão de MMC e MDC, certo? Eu preciso que vocês olhem, anote aí no papel, que eu vou escrever bem aqui, ó. Essa questão de MDC, né? Questão 15. É a questão 15. Vou colocar aqui embaixo, né? Não sei se isso aqui vai para vocês. Você vai lembrar o seguinte, ó. MDC e MMC. Tá? Grave isso aqui. Professor, inclusive, um aluno me perguntou, professor, como é que eu vou saber quando eu vou utilizar o MMC ou o MDC em uma questão contextualizada? Né? Então, a gente vai lembrar disso aqui para você. Quando você tem uma ideia, deixa eu colocar aqui uma outra. Quando você tem o MMC, você tem uma ideia de tempo. Uma ideia de encontro. Anote isso, é importante, tá? Quando você fala de MDC, você tem uma ideia de divisão, tá? Partes iguais. Você vai entender por quê. Então, quando a gente fala sobre essas duas definições, MDC e MMC, eu tenho que lembrar o seguinte: falou de MDC, vai falar de divisão. Divisão em partes iguais. Falou exatamente de MMC, ideia de tempo, encontro. Certo? Agora eu vou olhar para uma questão, eu vou ler essa questão, e de acordo com essa dica aqui que eu dei para vocês, você vai dizer o seguinte. Dica. Pai d'Égua, né? Então você vai dizer agora nessa questão se você vai usar o MDC ou o MMC, ok? Já bateram o print aí? Beleza. Já? Olha. Questão 15. Vai lá para a questão 15. Procurar, que nem eu estou achando. Tá, questão 15, achei. Vamos lá, ó. Olha a questão 15. Duas amigas fazem caminhadas durante o final da tarde em uma praça. Sabendo que as duas partem juntas e que uma circunda a praça em 16 minutos e a outra em 12 minutos, depois de quanto tempo as duas amigas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Então, você vai utilizar o que aqui, pessoal? MMC ou MDC? Responda aí. Isso. Você vai trabalhar o quê? O MMC, certo? Você vai trabalhar o MMC. Mas você precisa também saber a diferença, né? Como é que eu vou calcular o MMC ou o MDC? Eu preciso também saber essa diferença. Tá, então vem aqui comigo. Então, é só maratona, não é só questão, mas eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá? Ó, o MMC, opa, ficou feio. De 6 e
9. Deixa eu colocar aqui. Bom, o MMC de 6 e 9, você vai pegar o 6 e o 9 e vai fazer a decomposição, né? Fatorar. Então, você tem aqui o seguinte, ó. Por 2, aqui vai dar 3. O 9 não dá para dividir para 2, abaixa ele. E agora, por 3, ó. Por 3, aqui vai dar 1, 3 por 3 dá 1, e 9 por 3 vai dar 3. E aqui, ó, 3. 3 dividido para 3 dá 1 e abaixo 1. Te pergunto, quais dos números primos, isso aqui são os fatores primos, tá? 2, 3 e 3. Quando você chega no 1, acabou a conta. Aí o que você tem que fazer? Olhar o número que são os fatores primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Aquele número que ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1, tá? O número que é divisível por ele mesmo e por 1, a gente chama de número primo. Bom, nesse caso aqui, perceba o seguinte, ó. Eu tenho 2, eu tenho aqui, ó, 2, eu tenho 3 e tenho 3. O que eu vou fazer com esses números que eu encontrei, esses fatores primos, professor? Eu vou multiplicar eles, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 2, multiplicar com 3 e multiplicar com 3. Foi os valores que eu encontrei. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Então, significa o quê? Que o mínimo múltiplo comum de 6 e 9 é 18. Ok? Deu para entender isso aqui? Você faz a decomposição, a fatoração e os números que você encontrar, que são os fatores primos, você multiplica todos. MMC. Olha o MDC. MDC de 6 e 9. Você vai fazer a mesma coisa. Faz a fatoração. Por 2, que vai dar 3, que vai dar 9, porque não dá para dividir. Ó. Por 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. E aqui por 3 vai dar 1 e 1. Pronto, acabou. Te pergunto, qual foi o número que dividiu os dois ao mesmo tempo? Que dividiu o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Você vai perceber que o número que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 13. Ele dividiu tanto o 3 como o 9 ao mesmo tempo. Isso significa o quê, professor? Que o mínimo múltiplo comum, o maior divisor comum, que é o MDC, é o 3. Se aparecesse mais um, professor, se aparecesse mais um, você multiplicaria com 3. Perceba, então, que o MMC você multiplica todo mundo e o MDC apenas um número que dividiu os dois elementos ao mesmo tempo. Tá? O 3 dividiu o 3 dividiu o 3 e o 9. Perceba que o 2 ele divide apenas o 6. Ó. Tá? O 2 divide apenas o 6, mas não divide o 9, por isso que ele não é. E o 3 divide apenas o 3 aqui e não o 1. Então, o 3 aqui divide o 9 e o 3, por isso que ele é o MDC. Deu para tirar essa dúvida, pessoal? Sim ou não? O MMC, você divide todo mundo, você multiplica todos os fatores primos, e o MDC, você divide apenas o fator primo que dividiu os dois elementos ao mesmo tempo. Tá? Não esqueça disso. Ok? Deu para tirar essa dúvida? Beleza? Show de bola. Agora, a gente vai deixar aqui a progressão para o final, tá? Bom, então, vamos lá para a questão. 2 amigas fazem caminhadas durante o final da tarde em uma praça. Sabendo que as duas partem juntas e que uma circunda a praça em 16 minutos e a outra em 12 minutos, depois de quanto tempo as duas amigas voltarão a se encontrar? Olha lá, ó, depois de quanto tempo? Então, você grava isso aqui, ó. Depois de quanto tempo? Falou de tempo, ideia de encontro, ó, voltarão a se encontrar. Então, você já sabe que é MMC. Falou a ideia de encontro, MMC. Então, você MMC. De qual número? O 16 minutos e o 12 minutos. Então, 16 e 12. E aí, você vem e faz a decomposição. Por 2, aqui vai dar 8, aqui vai dar 6. Por 2, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Por 2,
aqui vai dar 2 abaixo 3. Por 2, aqui vai dar 1 abaixo 3. E aqui por 3, que vai dar 1, aqui vai dar 1. Pega os valores e multiplica agora. Ó. Certo? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Dá quanto isso aqui? Ó? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então, o gabarito dessa questão é a letra... Ver para onde está. Bem aqui. Ó. Letra D de dado. Ok? Questão 15. Perceba a questão 16 também, que vai falar de MMC e MDC. Ó. Em uma escola, o turno da manhã tem 48 alunos e o turno da tarde 42. O diretor dessa escola quer formar grupos de pesquisas com o mesmo número de alunos, mas não pode misturar os alunos do turno da manhã com os alunos do turno da tarde. Calculando o MDC, ó, ele já te deu aqui exatamente o que ele quer, o MDC. Então, você já sabe como calcular o MDC. Quantos grupos serão formados no turno da tarde? Perceba que aqui são várias perguntas. Quantos grupos serão formados no turno da tarde? Aí a próxima questão. Quantos grupos serão formados no turno da manhã? E a próxima. Quantos alunos serão em cada grupo? Então, são 3 questões aqui, né, através de um texto somente. Tá com eco o áudio? Deixa eu tentar melhorar aqui, tá? Só um segundo. Muito eco? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu faço aqui para tirar meu áudio, tá? É porque o áudio do tablet que eu estou compartilhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei nem onde é. Tá muito ruim, tá que seco. Tá, eu vou tentar. Deixa eu ver. Tirar o áudio do computador e colocar aqui o do. Bora ver como é que vai ficar. Oi. E agora? Vê se melhorou aí o áudio agora. Bom, a gravação está sendo feita aqui no notebook. Ixi. Vou afastar mais aqui. Oi. Melhorou? Sim ou não? Beleza. Espero que na gravação saia a minha voz aqui, pelo amor de Deus, porque eu desativei o áudio do notebook que está gravando a aula, né? Eu acredito que vai sair sim, né? Assim eu espero. Se não, dá BO aí na correção depois. Vamos lá. Importante agora aqui, né? Depois do gravado é o de menos. Então, bora lá. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Olha a questão, olha o que ele vai dizer. Em uma escola, o turno da manhã tem 48 alunos. Aí tu já grifa aqui essa parte, 48 alunos aí no teu material, se tiver impresso. E à tarde são 42 alunos. Então você já tem que separar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Manhã, opa. Manhã
são 48 alunos. Tarde, é isso? E no turno da tarde, 42 alunos. Beleza. Bom, pela manhã são 48 alunos e pela tarde são 42. Ele quer que você calcule o MDC aqui. Então, você vai calcular o MDC de 48 e 42, certo? Vamos ver. Cara, porque essa questão ela pode ser difícil para você? Pela interpretação. Quantos grupos serão formados no turno da tarde? Primeiro eu preciso descobrir o mínimo múltiplo, o máximo divisor comum entre 48 e 42, para poder descobrir quantos grupos serão formados à tarde ou manhã, certo? Então vem aqui comigo, ó. 48 MDC de 48 e 42. Vamos lá. Por 2, aqui vai dar 24 e aqui 21. Perceba que o 2, ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Eita. Pronto. Dividiu os dois ao mesmo tempo. O 2, de novo, aqui, ele vai dividir apenas o 24, que vai dar 12. Não vai dividir o 21. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, marcar esse 2 aqui, que ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Porque é MMC que a gente está falando, certo? Então, vamos lá. Por 2. Opa. Por 2. Aqui vai dar 6 e 21. E por 12, aqui vai dar 13 e 21. Perceba agora que não dá para dividir mais por 2. Só dá para dividir por 3. Então, por 3 aqui vai dar 1. E aqui vai dar 7. 21 dividido para 3 é 7. Esse 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. Continuando, eu tenho dividido por 7 aqui, 1 e 1. Beleza. Quais os dois números que dividiram os dois ao mesmo tempo, tanto 48 como 42? O 2 e o 3. O 2 e o 3. Aí o que tu vai fazer com eles? Multiplicar. 2 vezes 3 vai dar exatamente 6. Certo? Então deu exatamente 6 aí. Bom, 6 é o grupo de alunos. Agora ele vai perguntar, quantos grupos serão formados no turno da tarde? Bom, a quantidade de grupos que será formado, exatamente 6, né? Agora, quantos? 6 no total. Agora, quantos serão formados no turno da tarde? À tarde eu tenho exatamente 42 alunos. Então, você vai fazer o seguinte, 42 dividido para 6, que dá exatamente quanto? Dá exatamente 7. Então, quantos grupos serão formados no turno da tarde? 7. Deu para entender? Quando ele vai para 17, ele pergunta, quantos grupos serão formados no turno da manhã? Tem quantos no turno da manhã? 48. Então, você vai pegar o 48 e dividir por 6, né? Que é exatamente o valor do mínimo múltiplo, o máximo divisor comum. Então, 48 dividido para 6 dá quanto? Dá 8. Então, quantos grupos serão formados no turno da manhã? 8. Quantos alunos formarão cada grupo? Exatamente o nosso MDC. 6 alunos formarão cada grupo. Então, nesse caso aqui, o gabarito é a B de bola. Certo? É uma questão de MDC, MMC, e essa questão de MDC, ela é trabalhosa, porque você precisa ter essa interpretação aqui. Para você descobrir, primeiro, quantos alunos vai ficar em cada grupo, é você trabalhar o MMC. Então, você trabalhou o MMC, você descobriu que é 6 alunos por grupo. Então, quantos grupos eu vou conseguir formar pela tarde? Pega o total de alunos e divide por 6. Aí vai dar a quantidade de grupos.
Se cada grupo tem 6 alunos, então 42 dividido para 6 dá 7. Então, quantos grupos serão formados no turno da tarde? 7 grupos de 7 alunos. Quantos grupos serão formados no turno da manhã? Só você dividir por 6 que vai dar 8. 8 grupos de 6 alunos. E aí, no final, quantos alunos formarão cada grupo? 6 alunos. 6 alunos formarão cada grupo. Beleza? Uma questão aqui muito tranquila, muito fácil. Beleza? Agora, a gente vai aqui para uma questão que ela é mais trabalhosa um pouquinho. A gente vai trabalhar as divisões, tá? Divisão proporcional. E razão e proporção, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a questão... Deixa eu ver aqui. Olhar aqui nas anotações. Já fizemos essa. Ainda tá dando eco aí, pessoal? Sim ou não? Eco. Opa. Acho que melhorou. Ó, quando ele fala de divisão proporcional, a gente tem que ficar atento aqui. Ele vai te dar um valor total, e esse valor total, a gente precisa encontrar uma constante de proporcionalidade. O que é proporção? É a igualdade de duas razões, certo? Então, quando eu falo aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, isso aqui é uma igualdade de razões. Isso aqui é uma razão, isso aqui é uma razão, isso aqui é uma igualdade. A igualdade de duas ou mais razões, ó, assim, ó, outra razão. Isso aqui será igual a uma constante de proporcionalidade. Então, como eu vou encontrar essa constante de proporcionalidade? É muito simples nesse tipo de questão aqui, tá? Olha lá. 3 sócios invertiram 12 mil. 12 mil. Aí você marca aí, 12 mil. Na caderneta de poupança. A remuneração recebida de R$ 720 foi dividida em partes diretamente proporcionais. Diretamente proporcional. Geralmente ela não trabalha inversamente. Ela trabalha diretamente proporcional. Ok? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar aqui, ó, sócio A, sócio B e sócio C. Certo? Então, a gente vai trabalhar esses 3 sócios aqui. Como é que a gente vai organizar? Como a gente está falando de proporcionalidade, pessoal, a gente está falando de razão e proporção, a ordem ela é importante nesse caso. Então, posso dizer o seguinte, ó, que o sócio A está para a sua proporção de investimento, que foi de quanto? 3 mil. Assim como o sócio B está proporcional a seu investimento, assim como o sócio C está proporcional ao seu investimento. Isso aqui é igual a uma constante de proporcionalidade. Só que você tem que entender o seguinte, a remuneração recebida foi de quanto? R$ 720 dos 3 sócios. Tá dando interferência. Ó, então você tem que perceber o seguinte, 720 foi exatamente a remuneração pelos 3 sócios. E embaixo, sempre você coloca o seguinte, pessoal, o total. Você sempre coloca o total aqui. Soma. Vai dar quanto? Quanto é que vai dar aí? 3 mil mais 4, 7 mais 5, 12 mil. Esse resultado aqui nada mais do que será a constante de proporcionalidade. Que é essa constante aqui? Exatamente o resultado. 720 dividido para 12 mil. E aí você tem que saber fazer essa divisão aqui, pessoal. Olha lá. Vou fazer aqui. Vou puxar bem aqui. Ó. 720 dividido por 12 mil.
720 dividido por 12 mil. Pessoal, vou sair um pouquinho aqui da imagem, só para me afastar aqui, tá? Vai ficar o áudio normal. Pronto. Só para não dar interferência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dividir. Então, eu tenho um zero aqui, porque não dá para te dividir 720 por 12 mil, e eu acrescento zero e vírgula, certo? Não dá para dividir ainda. Então, você acrescenta mais um zero e aqui zero. Agora, eu tenho 72 mil dividido por 12 mil. Então, você sabe, né? Porque você calcula, você sabe que eu posso eliminar esses 3 zeros daqui, esses 3 zeros daqui para facilitar o meu cálculo. Então, você tem 72 dividido para 12. Qual o número que eu multiplico por 12 que dá 72? 6. 6 vezes 12, 72. Para 72, nada. Então, essa constante de proporcionalidade aqui nada mais é do que o 0,06. E agora, você encontrou a constante de proporcionalidade. O que você vai fazer agora com essa constante de proporcionalidade? Você vai igualar ao valor que ele vai pedir. Quanto recebeu quem? O sócio B. Se ele quer saber quanto recebeu o sócio B, então você vem aqui, ó. B sobre 4.000 é igual à nossa constante de proporcionalidade. Que foi quanto? 0,6. 0,06. E agora? Acha o B, que ele quer saber quanto ele recebeu. Pega esse 4.000 que está dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando. Isso implica em quê? Que o B é igual a 0,06 vezes 4.000. Olha o macete. Lembra, quando você tem vírgula e tem zero, para transformar esse 0,6 para um número inteiro, o que você vai fazer? Andar 2 casas para a direita, 2 casas. E vai cortar 2 zeros aqui, ó, 1, 2. Então, com isso você vai ter o seguinte, ó, B é igual a 6 vezes o 40. Quanto é 6 vezes 40? 240. Ou seja, o sócio B recebeu 240. O sócio B recebeu 240, gabarito, letra B de bola. Fácil ou difícil, pessoal? Isso aqui é uma questão de proporcionalidade. E aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tá tudo ok? Ninguém desistiu ainda? Que bom. Olha, tem muita gente, deixa eu falar, tem muita gente do ensino fundamental, do ensino superior que vai fazer essa prova a nível fundamental e nível médio. Mas eles acham que é fácil, né, matemática. Isso, eles acham que é fácil matemática, né? Eles acham que é só chegar lá, sou do nível superior, vou chegar lá e vou resolver rápido. É errado, né? E você sabe, para passar num concurso desse aí, você tem que errar o mínimo possível. Das 40 questões, por exemplo, tem que acertar 39. Olha, você vai entender melhor com o segundo exemplo que a gente vai dar agora. 3 sócios investiram, é só assim, pessoal, que a Citaf trabalha. 3 sócios investiram, tal valor. É isso aqui, não tem segredo. Aí tu tem que fazer o quê? Marca. 3 sócios, 8.000, investiu 8.000, 6.000, 4.000, em um bar, respectivamente. No fim de um semestre, apuraram um lucro de 36.000. Sabendo que o lucro foi calculado em divisão proporcional, calcule o valor recebido pelo maior investidor. Aí você tem que lembrar, quem é o maior investidor aí? Vamos dar valores para eles. Então, eu tenho 8.000, 6.000, 4.000. O maior investidor é o 8.000, né? Então, você vai fazer da seguinte maneira aqui, ó. Bora lá.
Vamos imaginar, vamos dar valores aqui, ó. Esse aqui é o sócio A, esse aqui é o sócio B e esse aqui é o sócio C. Você tem que se virar nos 30. Ele não te deu nome de sócio nenhum, ele só falou que são 3 sócios. Então, você faz a proporcionalidade. Ó. O A está para 8.000, assim como o B está para 6.000, assim como o C está para 4.000. Isso aqui é igual a quanto? Perceba o seguinte, qual foi o lucro? 36.000. E o que você vai fazer aqui embaixo? Somar. Não esqueça, soma. Então, vai dar quanto aqui, ó? 18.000. 18.000. Nessa divisão, você corta 3 zeros aqui embaixo, 3 zeros em cima. Então, você tem aqui exatamente 36 dividido para 18, que dá exatamente 2. Quem é esse 2, pessoal? A nossa constante de proporcionalidade. Aí, olha o que ele vai perguntar. Ele vai querer saber aqui qual foi o valor recebido pelo maior investidor. Qual foi o maior investidor? Exatamente o A, foi o maior investidor. Então, tu vai pegar o A sobre 8.000 e igualar quem? A nossa constante de proporcionalidade. Quem é a nossa constante? O 2. E agora, A dividido para 8.000 é igual a 2. Aí você passa multiplicando agora. Isso implica em quê? Que o A é igual a 8.000 vezes 2. Então, A é igual a 16.000. Ou seja, qual foi o valor recebido pelo maior investidor? 16.000. Gabarito letrado. Então, o que você tem que lembrar aqui, pessoal? O que você tem que lembrar aqui? Presta atenção. Quando ele fala de divisão proporcional, você tem que lembrar o seguinte. Ó. Quando ele fala, pessoal, de divisão proporcional, você tem que lembrar o seguinte. Ele vai te dar exatamente 2 ou mais sócios, ou ele pode colocar uma divisão qualquer lá. Ele pode dizer que 2 irmãos ou 3 irmãos vão receber uma herança de um pai. Ele vai dar 1 milhão. A divisão será proporcional à idade de cada um. Um tem 15 e o outro tem 30. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Quando ele fala de divisão proporcional, você tem que lembrar disso. Você vai colocar a proporção, as razões, no caso, né? Primeira razão igual a segunda razão, igual a terceira razão, se for mais. Isso é igual a quem? É uma constante de proporcionalidade. Que é exatamente o lucro ou prejuízo, né? Quanto eles receberam com o prejuízo, e dividir pelo total lá, né? Dos valores investidos. Nesse caso aqui, ó, tem 3 sócios, certo? Sócio A, B e C. Eu identifiquei ele com esses nomes genéricos, né? Porque ele não me deu, então eu preciso ter essa sacada aí. Então perceba o seguinte aí, ó. Ele me deu 3 valores de 3 sócios, que foram 3 investimentos. Ele poderia perguntar para você aqui o seguinte, ó. Quanto recebeu o menor investidor? Ele perguntou aqui ao contrário. Quanto recebeu o maior investidor? Se você entendeu, você vai me responder essa pergunta. Tá, primeiro bora concluir aqui antes de eu responder. Você vai pegar o valor de investimento de cada sócio. O sócio A está proporcional a 8.000, sempre os valores de investimento sempre vai ficar no denominador ali. Tá, pessoal? Sempre vai ficar no denominador. Que é justamente para você somar aqueles valores ali embaixo, ó, tá? Para poder fazer a divisão. Porque ele vai dizer, olha, sócio A investiu 1.000, sócio B investiu 3.000, sócio C investiu 4.000. Ele vai te dar um valor total lá de lucro ou prejuízo. Aí você vai ter que dividir no final para encontrar a constante de proporcionalidade. Certo? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Achar a constante de proporcionalidade, que é apenas essa divisão, e essa constante você vai igualar
ou A sobre 8.000, ou B sobre 6.000, ou C sobre 4.000. Vai depender do que ele quer. A ideia é tu encontrar essa constante de proporcionalidade. Você encontrou? E agora? O que tem que fazer? Faz o processo ali da divisão, passando multiplicando. É só isso. Não tem segredo. Se você entendeu o que eu fiz, por exemplo, o que ele pediu aqui? Calcule o valor recebido pelo maior investidor. Quem foi o maior investidor? O investidor A, né? Que foi 8.000. Então, A sobre 8.000 é igual à constante de proporcionalidade. Você pega 8.000 que está dividindo, passa multiplicando. 8.000 vezes 2, 16.000. Beleza. Eu vou te perguntar agora. Se ele falasse assim, calcule o valor recebido pelo menor investidor. Faz aí esse cálculo. Me diz aí. Qual seria o valor? Isso, muito bem. Deu para entender? Então, olha, ele falou, quem foi que fez o menor investimento ali? Você. Então, C sobre 4.000 é igual a quanto? A minha constante, que é 2, né? Aí pega o 4.000 e passa multiplicando. É isso. Não tem segredo. Divisão proporcional é isso. Você precisa treinar isso aí. A setup não vai mudar isso aí. Tá? Para ensino superior, ela poderia até complicar isso aí. Mas para fundamental e médio, ela não trabalha com dificuldade. Tá? Eu não acho a setup difícil, não. Beleza? Eu vou sair aqui da tela. Então, vamos lá para a próxima questão aí. Resolvemos aqui, né, a divisão proporcional, né, divisão proporcional aqui. A gente tem tempo, né, graças a Deus. Vamos aqui para a questão 21. Gente, olha a questão 21. É uma questão de divisão proporcional também, tá? Só que ela é bem direta, essa questão 21, viu? Essa questão 21, ela é bem direta. Olha como a gente vai resolver ela. Uma universidade pretende dividir 200 mil. 200 mil. Ele faz 200 mil. Entre duas pesquisas. A pesquisa P1 e a pesquisa P2. De modo que a razão, olha, falou de quê? Razão, a ordem importa, tá? Entre as quantias seja 2/3. Ou 2 para 3. 2 está para 3. Qual o valor alocado para a pesquisa 2? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, olha. Ele está dizendo, deixa eu colocar bem aqui, que P1, ele está dizendo que P1 está para, deixa eu só organizar aqui dessa forma, P1 sobre P2 está nessa proporção aqui, certo? Por quê, professor? Você tem que entender que é uma constante de proporcionalidade. Eu preciso encontrar. Ele está dizendo que é nessa proporção. Uma universidade pretende dividir 200 mil entre duas pesquisas, P1 e P2, de modo que a razão entre as quantias seja 2/3. Qual o valor alocado para a pesquisa P2? Então, como você vai organizar isso aqui? Ó? Que P1, vamos colocar assim, P1 está para 2, porque ele está falando que é na razão. Então, é essa razão aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui. Essa razão, é nessa ordem. Falou de razão, tem que seguir a ordem. P1 e P2 está para 2 e 3, foi como eu coloquei no início. Então, P2 está para 3. Então, perceba o seguinte. Quanto valor é para dividir? Qual o valor pretendido? 200 mil.
200 mil. Então, P1 está para P2, assim como P1 está para 2, assim como P2 está para 3. Essa é a nossa regrinha para encontrar a constante de proporcionalidade. E agora, aqui embaixo, você vai dividir o valor, né, de 200 mil. O que você tem que fazer aqui, pessoal? Somar, não esquece, ó. Soma. 2 mais 3, 5. Faz aí, pessoal. 200 mil dividido para 5, dá quanto? $200 mil dividido para 5. Responde aí, quanto é que dá? De cabeça, hein? Quero ver aqui quem vai acertar. 200 mil dividido para 5. Dá quanto? Quanto é 20 dividido para 5? 40 mil, né? 40 mil. Perceba que é 200 mil. Então é 40 mil, não é 4 mil, tá? 40 mil. Ok? Bom, se a minha constante de proporcionalidade é 40 mil, agora ele vai perguntar se ele quer o P2 ou se ele quer o P1. Pesquisa 1 ou pesquisa 2? O que ele quer? Qual o valor alocado para a pesquisa P2? Então, você vai pegar o P2 aqui, sobre 3. Isso aqui é igual à nossa constante de proporcionalidade, que é 40 mil. E aí, o que foi que eu falei para vocês? Pega o 3 e vai passar para lá o quê? Multiplicando. Então, P2 aqui é igual a 40 mil vezes 3. Não é isso? Até colocar mais para cá. Tá legal. Então, eu tenho 40 mil. P2 sobre 3 é igual a 40 mil. Isso é igual a P2, 40 mil vezes 3. Então, P2 é igual a 120 mil. Gabarito, letra C de casa. Beleza, show de bola. Constante de proporcionalidade aqui, né? Deixa eu ver aqui. Seguinte. Olha aqui também uma questão que pode dar um pouquinho de trabalho para você. Isso aqui é para técnico de enfermagem. Olha aí, a galera do técnico, médio técnico, veio uma questão dessa aí. Mas é para qualquer médio também, tá? É a questão 20. Olha o que ela diz. Essa questão aqui, ela é trabalhosa, pessoal. Eu vou fazer ela lá para trás, tá? Senão não vai dar. Ó, os salários de José e Maria estão na razão de 7 para 8. Então, o salário de José e Maria está na razão de 7 para 8. Você tem que fazer isso aqui. É a ordem que precisa ser seguida, tá? E ele diz o seguinte, ó, sabendo que o quádruplo do salário de José. Então, vamos pensar assim, ó. O quádruplo é 4 vezes, né? O salário de José. O quádruplo do salário de José menos o dobro, menos o dobro é multiplicado por 2, ó, do salário de Maria é igual a quanto? A 6 mil. A 6 mil. Concluímos que, gente, o que ele te dá aqui? Vamos lá para baixo para a gente ter um espaço. Vou colocar bem aqui, essa aqui é a questão 20. Questão 20, tá? Olha lá, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte, que a proporção, a razão, né, do salário de José para Maria é exatamente 7 por 8. Certo? 7 por 8. Então, vamos usar a sigla, né? J e M.
Depois ele diz o seguinte, ó. O quádruplo da idade de José menos o dobro da idade de Maria, é isso? Menos, isso aqui é igual a 6.000, né? Olha, o que é isso aqui, pessoal? Tá dando ego aqui. Desde o início tá dando ego. Tô compartilhando aqui, tá indo aí. Mas o teu áudio tá ligado? Eu coloquei aqui, porque tava ruim lá. Tava ligado o áudio ali. Aí tava dando muito eco. Agora eu passei pra cá, continua. Entendeu? Então o áudio tá saindo só aqui do tablet. Eu desliguei lá. Mesmo assim, tá do tablet. Não consegui compartilhar isso aqui. Acho que porque eu entrei na mesma conta, não sei. Enfim, bora lá. Vamos ver aqui. Rapidinho, só um segundo, tá, gente? Já vai continuar aqui, rapidinho. Só tentar tirar aqui o... Um, dois... Oi. Baixa o volume daí. Oi. Acho que melhorou. Ficou baixo. Diminuiu o ego, pessoal? Não. É porque eu loguei na minha conta. Sim, quando a gente está tentando resolver essa questão do eco aqui, vamos lá. Vamos voltar à questão aqui, rapidinho, só para a gente ler, né? Questão 20, né, pessoal? Ó, ele fala o seguinte. Os salários de José e Maria estão na razão de 7 para 8. Só colocar aqui o fone. Não é aqui mesmo. Oi. E agora? Tu tá sem câmera? Oi. Acho que melhorou agora. Pessoal, melhorou agora? Tá sem eco agora, né? Agora, melhorou. Beleza. Depois de 500 anos, melhorou. Tá, bora lá. É isso aí, né? Ao vivo. É porque eu coloquei o fone agora. Tá vendo? Melhorou. Que coisa, né? Pessoal, vamos lá. O salário de José e Maria estão na razão de 7 para 8. Sabendo que o quádruplo do salário de José menos o dobro do salário de Maria é de 6.000, conclui que... Então, a gente está falando de salário, né? Falei até a idade, né? Então, a gente tem um sisteminha aqui, né, cara? Olha, pensa da seguinte maneira. 4J menos 2M é igual a 6.000, que é o quádruplo do salário de José menos o dobro do salário de Maria é igual a 6.000. E aqui eu tenho uma proporção, né? Uma igualdade de razões aqui, ó. José está para Maria, assim como 7 está para 8, que foi a ordem que ele me deu lá no texto, tá? Estão proporcionais a 7 e 8. Então, vamos organizar isso aqui da seguinte maneira. J, M, e aqui 7 sobre 8. Se a gente multiplicar cruzado, eu tenho aqui 8J igual a 7M, tá? É trabalhosa essa questão, tá, pessoal? Mas você precisa saber resolver.
Então, vamos dizer aqui, ó, que o J é igual a 7m sobre 8. Vou guardar essa informação aqui. O 8 passou dividindo, tá? O que eu tenho que fazer agora aqui? Substituir aqui, ó. Certo? Então, eu tenho 4J menos 2 vezes o M. Isso aqui é igual a 6.000, certo? Quem é o J? Tá aqui, ó. 7m sobre 8. Então, onde tem o J, eu vou substituir o 7m sobre 8. Então, vai ficar 4 vezes o J, que é 7 sobre 8. 7m sobre 8. Menos 2m igual a 6.000. Então, aqui vai dar quanto? 4 vezes 8, 28. Então, aqui dá 28m sobre 8. Isso, 28m. Isso, 28m sobre 8 menos 2m. Isso aqui é igual a 6.000. Olha, aqui é o seguinte. Você vem para cá, passa multiplicando. Porque assim, o MMC de 2, 3 mais 1 quarto, você multiplica aqui, né, e faz o MMC bonitinho lá. Mas tem um macete aqui. Se você tem 1/3, por exemplo, mais 4, você faz aqui, ó, 3 vezes 4 e soma. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, vai ficar 13 sobre 3. Eu tenho 2/3 mais 4. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Então, aqui é 14 e repete o denominador. Isso aqui é uma ideia de você resolver mais rápido aí o seu cálculo de MMC. Então, aqui você vai fazer isso aqui, ó. 8 multiplica e aí depois vai subtrair, né? Então, vai ficar assim. 28m menos 8 vezes 2, 16. 16m sobre 8. Isso aqui é igual a 6.000. E agora, 28m menos 16m vai dar 12m, né? 12m sobre 8 igual a 6.000. Pega esse 8 que está dividindo e passa multiplicando. 12m é igual a 6.000 vezes 8. 12m é igual a 48.000, né? Esse 12 vai passar dividindo agora. 48.000 dividido para 12. Então, M é igual a quanto? Quanto é 48.000 dividido para 12, pessoal? Dá quanto? Dá 4.000. 4.000. Perceba o seguinte aqui, que nós encontramos exatamente... Opa, apaguei sem querer. Maria igual a 4.000. O que foi que nós encontramos aqui? O salário de Maria. Beleza. Salário de Maria. Se eu encontrei o salário de Maria, eu preciso encontrar agora o salário do José. Aí eu venho para cá, ó. Olha o que está dizendo bem aqui. Ó. Cadê? Ó. José é igual a 7m sobre 8. Então, vamos lá. José é igual a 7m sobre 8. 7 vezes. Quem é o M? O salário de Maria. 4.000. Sobre 8. Então, José é igual. 4.000 dividido para 8 vai dar quantos aqui? 500. Né? Então, 7 vezes 500 vai dar exatamente 3.500. Esse é o salário de José. Então, José recebe 3.500 e Maria recebe 4.000. E aí você vem para a questão 20. Questão 20. Ele está dizendo que José recebe
3.500. E Maria recebe 4.000. Você marcaria qual resposta aí, pessoal? Qual alternativa? A gente concluiu que José recebe 3.500 e Maria recebe 4.000. Maria ganha mais 500 reais que José. Então, o gabarito aqui seria a letra B de bola. E aí, gostaram dessa questão? Uma questão de sistema de equação, né, pessoal? A gente trabalhou razão e proporção, um sistema de equação muito simples. Também aqui, ó, a gente trabalha na questão 19, uma questão também de razão e proporção, tá? Nessa questão 19, ele está dizendo o seguinte, ó, uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com 630 pessoas. Esse é o total. Então, você coloca aqui o total, 630 pessoas. Certo? Aí ele diz, verificou que a razão entre o número de homens e o número de mulheres ele está falando que a razão de homens para mulheres é de exatamente 3/4. Não posso esquecer isso aqui. A razão de homens para mulheres é de 3/4. É nessa ordem, claro, né? É nessa ordem. E aí, o que eu tenho que fazer aí, pessoal? Quantas mulheres participaram da pesquisa? E aí? Você tem que fazer um outro sistema de equação aqui. Para voltar, para tirar um print, rapidinho. Deixa eu tentar colocar assim, tá? Que fica melhor. Bora ver. Pronto. Tira aí o print. Foi? Beleza. Vamos lá. Então, vamos resolver a questão 19. Questão 19, tá aqui. Ele está dizendo de uma questão que também trabalha a razão, né? Então, quando a CETAP gosta de trabalhar a razão, ela vai trabalhar nesse sentido aqui, tá? Só tirar isso aqui. Vamos lá. Uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com 630 pessoas. Verificou-se que a razão entre o número de homens e o número de mulheres era de 3/4. Quantas mulheres participaram dessa pesquisa? Bom, então, ele te dá uma razão aqui de homens para mulheres de 3/4. 3/4, né? Mas eu preciso lembrar o seguinte, que o total de pessoas são 630. Então, está misturado homens e mulheres, sim ou não? Então, posso organizar da seguinte maneira. Eu sei que homens mais mulheres é um total de 630 pessoas. Então, aqui você já tem um sistema. O sistema é muito simples, pessoal. Você isola uma incógnita dessa, né, uma variável dessa, e depois você substitui na segunda equação. Então, vamos dizer que essa aqui, ó, por exemplo, é a primeira equação. E essa aqui é a segunda equação. Certo? Você está trabalhando aqui proporcionalidade. E agora, o que tu tem que fazer? É muito simples. Ó. Você pode isolar um desses aqui, da segunda equação, o H ou M, ou você pode isolar o H e o M da primeira equação. É muito simples. Você isola um, depois você substitui na segunda equação. Essa é a regrinha do sisteminha, certo? Então, qual seria mais simples para você aí? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Ó, vou usar aqui a primeira equação. Primeira equação aqui, tá? Primeira equação. Então, eu tenho homem está para mulheres e a razão é de 3/4. Você vai multiplicar cruzado agora aqui, ó.
Então, fica 3M igual a 4H. Certo? E agora, você vai fazer o que aqui? Você vai isolar um desses aqui. Bora isolar mulher. Vai ficar 4H sobre 3. Então, você tem aqui exatamente o valor parcial, né, da quantidade de mulheres. Quantas mulheres tem na pesquisa? 4 vezes o número de homens dividido por 3. 4 vezes o número de homens dividido por 3. Beleza. Opa, apaguei aqui sem querer, pessoal. M é igual a 4H sobre 3. Isso aqui é exatamente o número de mulheres parcial. 4H sobre 3. E agora? Esse é o valor da minha primeira equaçãozinha. Aí eu vou substituir aonde? Na segunda. Aí você escreva aqui assim, ó. Substituir na segunda equação. Substituir na segunda equação. E aí você vem substituir agora. Então você tem a segunda equação H mais M igual a 630. H mais M é igual a 630. Qual o valor de M? 4H sobre 3. Isso aqui é igual a 630. Lembra do macete? Multiplica e soma e repete o denominador. Ó, multiplica, soma e repete o denominador. Vai ficar 3H mais 4H sobre 3. Isso aqui é igual a 630. Ok? 3H mais 4H vai dar quanto? 7H sobre 3. Isso aqui é igual a 630. Pega o 3 agora que está dividindo e passa multiplicando. Então, vai ficar o seguinte aqui. Ó. 7H é igual a 630 vezes 3. 7H é igual a 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 6 é 18. 1890. 1890. Então, H aqui é igual a 1890 dividido para 7. 1890 dividido para 7 dá quanto aí? Quanto é que dá aí, pessoal? 1800. Bora fazer aqui devagar? Ó. 1890, não é isso? Dividido para 7. Quem não sabe dividir aí, ó. Aqui vai dar por 2, né? 2 vezes 7 dá 14. Para 18 falta 4. Baixo quem? 9. Aqui vai dar quanto? 7. 7 vezes 7, 49. 49, nada. Tem um 0. 270. É essa a resposta que eu quero. E aí? 270 homens. O que ele quer saber na questão? Quantas mulheres participaram da pesquisa? Se eu tenho exatamente 270 homens, é só você substituir aqui, ó. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 270 homens. Mais mulheres, isso aqui é igual a 630. Então, mulheres é a mesma coisa que 630, menos 270. Isso aqui é equivalente a quanto? 630 menos 270, quanto é que dá, pessoal? 360. Gabarito, letra D de dado. Fácil ou difícil essa aí? Fácil ou difícil? Já já o Rafael San entra na área, hein? Beleza? Muito tranquila, né? Vamos agora para a porcentagem.
Vamos para a porcentagem aqui, ó. Temos aí 12 minutos. Vai dar tempo. Minha casa é financiada. Hoje paga o valor de R$600 mensais. Esse ano o valor mensal sofrerá um aumento de 32%. Analise o texto e responda a questão. Bom, você tem que tirar 32% de 600 para saber qual o valor desse aumento e qual será a nova mensalidade. Pela fórmula você faz, que é 600 mais o acréscimo, que é 32% de quanto? De 600. Não é isso? Então, você precisa calcular 32% de 600 para depois somar com os 600. Isso é o aumento percentual, certo? Isso aqui a gente chama de aumento percentual. Mas é muito simples, vamos lá. 32% de 600 é 32 vezes 600 e divide por 100, né? Muito simples. Tem 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima. 6 vezes 32 vai dar 12, vai 1, 18, 19. 192. 192, hein? Então, eu tenho 600 e somo com 192. Isso aqui é igual a 792, gabarito D de pai d'égua. Muito simples. E aqui eu tenho, na 27, uma questão de desconto, né? Eu tenho 850, que vai sofrer um desconto de 3%. Então, olha lá, minha casa é financiada, hoje pago o valor de 850 mensais. Esse ano o valor mensal sofrerá um desconto de 3%. Analise o texto e responda a questão. Então, eu tenho 850 vezes 3%. Bota um zero embaixo, um zero em cima. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 25 sobre 10. Ó, um zero embaixo, uma vírgula para a esquerda. Então, você tem 25,50. Esse é o valor do desconto. Então, gabarito, letra C. Fácil? Ridiculamente fácil, né, pessoal? Ridiculamente fácil. Vamos ver aqui. Presta atenção aqui na questão 6, questão de PA, né? Não, uma questão de PG, né? Falou de PG, falou da fórmula N é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Você não pode esquecer dessa fórmula aqui. Falou de PG, falou do termo geral, a N é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Olha essa questão da banca setup. Ele fala o seguinte: na vitrine de uma loja de utensílios de casa estão expostas 5 jarras. A primeira de vidro custa R$10 e a quinta de cristal custa 810. Sabendo que os preços foram calculados em progressão geométrica, calcule o preço da quarta jarra. Então, quando fala de progressão geométrica, ele vai te dar provavelmente o A1 e o último termo. Ele vai pedir ali pelo meio algum termo, certo? Ou quarto, quinto, sexto termo. Ou ele vai pedir para você encontrar a razão, certo? Nesse caso aqui, ele não te dá a razão e ele ainda pede o termo, o quarto termo. Então, o que você tem que fazer? Pegar os dados que ele te passou para você encontrar a razão, para depois encontrar o termo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos para os dados. Se ele está falando aqui a primeira jarra de vidro custa R$10, então eu tenho aqui o seguinte, que o nosso A1 é igual a 10. Ele está falando que a quinta jarra custa 810. Então, o A5 é igual a 810. Ele quer exatamente a quarta jarra. Então, ele quer o A4. Certo? Como nós vamos resolver agora isso aqui? Como ele te dá dois termos, geralmente, quando você tem dois termos, você vai encontrar agora a razão. Porque para você encontrar a razão, você precisa, no mínimo, ter esses dois termos. Tá? Ele te dá o A1 e o A5. Beleza. Substituindo na fórmula, tem o seguinte. Quem é o AN, pessoal?
O AN é o último termo. Quem é o A1? O primeiro termo. Quem é o Q? A razão. Quem é o N lá em cima? A quantidade de termos. Então, eu tenho o seguinte, que o AN, que é 810, vou colocar a forma, é igual ao A1, que é 10, vezes a razão, elevado à quantidade de termos, que são 5 termos, né? Menos 1. Por que são 5 termos, professor? Porque ele te dá aqui, estão 5 jarras, então é o total. 5 jarras é o total. Então, faz o seguinte, ó, esse 10 que está multiplicando já passa dividindo. E aqui eu tenho a razão elevado a 5 menos 1, 4. Então, corta esse zero com esse zero, eu tenho 81. Bom, você sabe que aqui você vai extrair a raiz quarta de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quarta de 81 é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá exatamente 81. A raiz quadrada não é um número multiplicado por ele mesmo, sim ou não? A raiz cúbica é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E a raiz quarta é um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, muito simples. Você já sabe que é um número ímpar, não é par, né? Então, pode ser o 13. 3 vezes 3, 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Então, a razão aqui, ó, raiz quarta de 81 é 3. Professor, teria outra forma de resolver isso aí? Sim, ó. Se você fizesse a decomposição do 81. Olha, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13, por 3 dá 1. Então, é 3 a quarta. Aí, quando você tem aqui, ó, a raiz quarta de 3 a quarta, você corta a raiz com o índice. Melhor o índice com o expoente. Então, vai sobrar exatamente só o 3. Pode fazer dessa forma também, tá? Se a razão é 3, agora eu vou para a conta, né? Eu estava encontrando apenas a razão, tá, pessoal? Então, vem para a conta aqui, ó. O A4 é igual ao A1 vezes a razão elevada. 4 menos 1, 3. Sempre diminui aqui, tá, pessoal? Ó, sempre diminui aqui, tá bom? O A4 é o que eu quero achar. Então, vamos lá. O A4 eu quero achar. O A1 é 10 vezes... Quanto é a razão? 3. A terceira. Então, A4 é igual a 10 vezes... Não multiplica 10 vezes 3 para depois elevar a terceira. Você vai assassinar a matemática aí, tá? 3 a terceira dá 27. Então, nesse caso aqui, o A4 é igual 10 vezes 27, 270. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Deixa eu te mostrar aqui essa primeira questão. Essa primeira questão aqui, pessoal, é uma questão que vai envolver exatamente progressão geométrica também, né? Nessa progressão, até anotei aqui, acho que a primeira. A gente vai determinar da seguinte maneira essa questão aí. Tem uma fórmula específica quando ele trabalha os termos com variáveis, tá? Quando ele trabalha os termos com variáveis, você vai ter que utilizar essa seguinte fórmula aqui, ó. Olha, primeiro você identifica. Aqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3. Qual seria, professor? O seguinte, ó. O A2 está para o A1, assim como o A3 está para o A2. Não esqueça dessa fórmula, tá? É importante quando ele colocar exatamente uma progressão geométrica com variáveis que você não sabe. E aí ele diz o seguinte, ó. Sabendo que n mais 10, n mais 40 formam nessa ordem uma progressão geométrica de termos não nulos, podemos afirmar que a soma dos termos é igual a quanto? Bom, vamos lá. Vamos substituir os valores aqui. Quem é o A2? N mais 10. O A2 é N mais 10. Opa, deixa eu colocar outra coisa.
N mais 10. Sobre, quem é o A1? N, igual. Quem é o A3? N mais 40. Quem é o A2? N mais 10. E agora, professor, tu vai multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplicando cruzado, eu tenho N vezes N mais 40 igual a N mais 10 vezes N mais 10. E aí você vem para cá. Faz a distributiva aqui, ó, N vezes N e N vezes 40. Então, você tem o seguinte. N vezes N dá N ao quadrado, mais N vezes 40 dá 40N. Igual. Aqui faz a distributiva também, ó. Primeiro termo com primeiro termo com o segundo. Primeiro e segundo. Então, vai ficar N vezes N, N ao quadrado, mais N vezes 10, 10N. Novamente, N vezes, 10 vezes 10 dá 100 e 10 vezes N dá 10N. Beleza. Agora perceba aqui, ó, que eu tenho o seguinte, eu tenho sinal de igualdade, eu tenho valores simétricos aqui, ó. Quais são os valores simétricos? N2, N2, porque se ele passar para cá, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vou ter 40N igual 10N mais 10N dá 20N mais 100. Esse 20 vem para cá subtraindo. 40N menos 20N. Isso aqui é igual a 100. (40N menos 20N dá 20N. Isso aqui é igual a 100. Então, N é igual a 100 dividido por 20. N é igual a 5. Acabou a questão? Não, eu encontrei aqui o valor de N. E o que ele quer? Ele quer exatamente a soma desses termos, né? A soma desses termos. Então, é só pegar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. N é 5, mais, 5 mais 10 dá 15, mais 5 mais 40 é 45. 45 mais 5 dá 50, mais 15, 65. Gabarito. Letra B de bola. Entendi. Professor no chat. Ah, tá. Professor, deixa esse material resolvido aqui no grupo. Sim? Tá. Tem problema não, tá bom? Beleza. 10 horas. Vê se o Sam já tá na área aí. Já mandei. Já tá na área aí o Sam. Quantas questões faltaram aqui, pessoal? Fala, meu amigo. Já estou no aguardo aqui para coladinho, pai. Beleza, só resolver só mais um aqui, rapidinho. Fica à vontade, fica à vontade. Pessoal, olha, mais essa questão aqui para o Sam já iniciar aí, tá bom? Essa questão aqui, ó, é uma questão também de PA. Ela diz assim, ó, a prova de um concurso foi elaborada com 10 questões. Os valores das questões formam uma PA crescente, onde a primeira questão vale 2 pontos e a última vale 20 pontos. Se o candidato A errou a quinta questão, quantos pontos ele obteve? Então, ele está falando de uma PA. Aí, quando ele fala de PA, você já tem que lembrar o seguinte, ó, que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é para você encontrar exatamente o enésimo termo, né, que é o último termo. Professor, se ele quisesse encontrar aqui a soma dos termos, aí você vai usar outra fórmula. A soma dos termos é o A1 mais o AN, que multiplica a quantidade de termos dividido para 2. Só isso, tá? Você vai ter que lembrar dessas duas fórmulas aqui específicas. Enésimo termo e a soma dos termos. Beleza? Até saiu aqui. Deixa eu ver aqui se dá para colocar de outra coisa. Pronto. Então, o que ele quer aqui? Ele está dizendo o seguinte. Ele te dá uma PA com 10 questões, então ele está falando o seguinte. Ele tem uma quantidade de elementos igual a 10. Então, eu tenho 10 termos aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó?
Vou lembrar o seguinte, se são 10 questões, então vou ter que lembrar que o A10, o A10 é igual ao A1 mais, 10 menos 1 vezes a razão. Não é isso? Quem é o A10? O A10 é o último termo. O último termo é 20 pontos. Então, eu coloco o 20 aqui. Igual. O A1 é o primeiro termo. Nesse caso, é 2 pontos. Mais 10 menos 1 dá 9. 9 vezes a razão. Pega esse 2 que está somando, vem para cá subtraindo, vai ficar 18. Isso aqui é igual a 9R. O 9 que está multiplicando passa dividindo, então fica 18 dividido para 9. Então, a razão aqui dá exatamente igual a 2. Você encontrou a razão, certo? Se você encontrou a razão, você vai descobrir agora que termo. Ele errou a quinta questão. Então, preciso saber quantos pontos eu preciso tirar desse total. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar agora o A5. O A5 é igual ao A1 mais... Lembra? 5 menos 1, 4R. Olha lá. O A5 é igual ao A1, que é 2, mais 4 vezes a razão, que é 2. Então, o A5 é igual a 2, mais 4 vezes 2 dá 8. O A5 é igual... Lembra disso aqui, tá? Primeira soma, depois multiplicação. O A5 é igual a 10. Bom, o A5 eu encontrei, pessoal. É igual a 10. Beleza. Então, significa que ele perdeu exatamente 10 pontos. E agora? Eu vou usar a fórmula da soma dos termos, porque eu preciso saber, essas 10 questões, quantos pontos eles fizeram. Né? Vou até colocar de vermelho bem aqui. Então, eu encontrei aqui a razão e encontrei aqui exatamente o A5, né? Que foi as questões que ele errou. Então, vamos fazer a somatória aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Então, a soma dos 10 termos é igual o A1, que é 2, mais o último termo, que é 20, vezes a quantidade de termos, que é 10, dividido por 2. Então, a soma desses 10 termos é igual 2 mais 20, 22, vezes... Olha, simplifica aqui, ó. 10 dividido para 2 dá 5. Então, aqui eu tenho 22 vezes 5. Então, a soma dos 10 termos é igual a 110. Gente, se o aluno não errasse nenhuma questão, ele ia acertar, ele ia fazer 110 pontos. Como ele errou a quinta questão, ele vai ficar com quantos pontos agora? 100 pontos. Tá? 100 pontos. Beleza? Fácil ou difícil? Ridiculamente fácil. Beleza? Tranquilo?